Uma Dobra no Tempo não é apenas um livro de ficção científica com um belo punhado de viagem no tempo. É uma história que vai muito além disso. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre Uma Dobra no Tempo, um livro que é considerado um clássico da ficção científica da Madeleine L'Engle. Eu acho que é assim que eu falo sobre o nome dela. E esse livro é o primeiro de uma série de 5 livros, mas fica tranquila, porque ele é super fininho e super gostoso de ler. Esse livro é um infanto-juvenil e, apesar dessa capa parecer um pouco madura, a gente vai conhecer a história de algumas crianças. E falando em capas, eu contei quais são as minhas capas favoritas. O link pro vídeo vai estar aqui no box de informações e essa capa tá incluída porque ela é muito maravilhosa. E eu acho que o fato dele ser um infanto-juvenil é o que faz esse livro, dessa história, ser tão mágica. Qualquer pessoa pode ler, em qualquer idade, em qualquer momento. Bom, então vamos aos fatos sobre o que é a história desse livro. A gente vai conhecer ao longo da leitura a Meg, uma menina com seus 12 e 13 anos ali. Ela também tem 2 irmãos gêmeos. Além disso, ela tem um irmão chamado Charles Wallace, que é bem mais novo que ela, mas ainda assim é super sábio. E também vive a mãe dela dentro dessa casa. Aí você pode se perguntar o que aconteceu com o pai dela, porque ao longo da história a gente vai percebendo que a Meg é considerada pelas pessoas na escola estranha, diferente. O Charlie Wallace é a mesma coisa. Ele não vai pra escola ainda, mas as pessoas acham que ele é diferente, esquisito, porque ele não fala. E também dizem muitas fofocas que a mãe da Meg foi abandonada pelo pai. E a gente não sabe exatamente onde ele tá. Só que certo dia, depois que um furacão aparece ali na cidade em que eles moram, aparece a senhora Kekié. Isso, o nome dela é Kekié. E ela, junto com as outras amigas dela, a senhora Qual e a senhora Kay, elas vão mostrar para essas crianças, pro Charlie Wallace e pra Meg, que eles conseguem encontrar o pai deles. Ao longo disso tudo, eles encontram Calvin, que acaba sendo amigo deles ali, e se junta nessa aventura, e a gente vai descobrir exatamente o que tá acontecendo com o pai dela, por que ele desapareceu e, afinal de contas, o que é um tesserato. Eu sei que pode parecer muito louco da gente encontrar uma história com personagens que se chamam Kekié, Qual e Quem, mas sério, eu fiquei super apaixonada pelas 3 e eu queria simplesmente abraçá-las e levá-las pra perto de mim a qualquer tempo, a qualquer momento, a qualquer lugar. Eu acho que o que me deixou mais feliz em relação a essa história é que ela é uma ficção científica feita pro público infanto-juvenil, ou seja, a gente vai ver aqui personagens com seus 12, 13 anos, personagens jovens, personagens que têm questionamentos pertinentes pra sua idade, e é muito legal ver exatamente isso, a questão de pertencer, sabe? Quando você se pergunta, quando você é jovem, por que eu sou diferente? Por que as pessoas agem diferente? Ou por que nem todo mundo é igual? O que eu sou? A que tribo eu pertenço? E é exatamente esses questionamentos que a Meg, principalmente, faz ao longo da história. Isso é muito legal de se perceber. A própria Madeleine mostra pra gente por que ela construiu essa personagem, o que essa personagem tá fazendo ali. Ela não é exatamente a personagem principal, mas ainda assim a gente consegue ver muita força nela, sabe? Ela é tirada como a heroína dessa história, digamos assim. Outro ponto que me encantou muito nessa história foi que a Madeleine, a autora, conseguiu destruir uma linha que muitas pessoas acabam construindo ou fazendo com que ela realmente exista, que é a linha entre a ficção científica e misturar elementos como política, tecnologia e principalmente aqui a fé. É engraçado que a autora acaba misturando fé e ficção científica e foi uma coisa que eu fiquei tipo, cara, isso é muito incrível, sabe? E quando eu digo fé, não é a questão de Deus e de ter uma figura central em relação a isso. Não, é ter fé em relação também ao outro, é acreditar sem saber exatamente no que você está acreditando. Existem muitos momentos aqui que a mãe e a Meg começam a conversar sobre o Charles Wallace e elas acabam percebendo que ele é diferente, que ele é uma figura que aquece o coração delas, que entende elas e que elas entendem que ele tem um propósito diferente, mas elas não sabem exatamente, elas não entendem exatamente o que é. E é basicamente essa fé que eu quero dizer aqui,
sabe? Uma outra coisa muito incrível que eu encontrei ao longo dessa leitura e acabei assimilando, assim, ao longo das páginas, é que a Madeleine acaba construindo uma história muito parecida com as Crônicas de Nárnia, sabe? Então, se você gostou dessa história, se você gostou de como ela foi construída, de toda a alegoria que essa história representa, e eu não tô dizendo que isso vai ser exatamente aqui, ou que todas as mesmas questões de uma história vão estar na outra, eu só tô dizendo que é bem parecido, provavelmente você vai gostar muito de Uma Dobra no Tempo. E como eu disse, a base dessa história é a ficção científica. A gente vai ver muitos elementos, muitas palavras. A questão da viagem no tempo, a questão das dimensões temporais é algo muito bem explicado, principalmente para a questão do infanto-juvenil. É muito interessante como eles explicam a linha temporal, como isso é quebrado, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimensão, Tesserato. Isso é muito legal de se ver e eu acabei entendendo muito mais do que eu imaginava, sabe? Mas como eu disse, a base é a ficção científica, mas não fica preso a isso somente. Essa é uma história, como eu disse no início do vídeo, não somente sobre isso, mas é sobre principalmente amor. É a força provavelmente mais poderosa que existe no universo e é basicamente o que essa história me ensinou. Eu fiquei apaixonada por isso, porque não é só ficção, não é só tecnologia, não é só... É uma coisa muito mais humanizada, sabe? Você acaba percebendo essa questão de amor sem ser da sua família sendo construído ao longo da história. E isso é muito incrível. Sério, eu gostei muito dessa história e eu espero que eu esteja conseguindo passar esse sentimento aqui. Uma Dobra no Tempo, como eu disse, é uma história infanto-juvenil, então vai ter elementos mais simples, mais fáceis de serem entendidos. Então não espere uma história, uma construção mirabolante, sabe? Vamos com calma, mas ainda assim é aquele tipo de história que, mesmo sendo simples, pode destruir ou construir algo dentro de você. E é uma história muito gostosa de ser lida. Eu li em um dia e você acaba sentindo muitas coisas ao longo da leitura, como por exemplo, amor, medo, angústia, aflição. A autora consegue despertar tudo isso em vários acontecimentos ao longo da história. Eu acho que uma curiosidade muito legal sobre essa história, sobre esse livro, é que a Madeleine submeteu ele, o original, 26 vezes até ser publicado, numa época que era 1962, se eu não me engano, onde as pessoas não queriam que publicassem ficção científica, não era bem visto, talvez não fosse tão bem vendido, principalmente por uma mulher. Então fica aí, ele vai ser adaptado, a gente vai encontrar um filme relacionado à história, que o trailer está maravilhoso, eu não vejo a hora de ver esse filme. Bom, então é isso. Caso você já tenha lido Uma Dobra no Tempo, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, qual foi a sua parte favorita e qual dos personagens é o seu favorito. Calvin. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha porque ele ajuda demais. Me segue aqui nas redes sociais pra gente continuar esse bate-papo. Vai que você assiste o filme e queira conversar um pouquinho mais. Eu estarei lá nas redes sociais. Fiz até um versinho. E também se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!